Fala galera, a oitava rodada do Brasileiro segue firme e se no vídeo anterior eu falei da vitória do Flamengo por 2-1 contra o Fortaleza, agora eu vou falar do empate do Corinthians e Botafogo por 2-2, tá? Para deixar claro, eu assisti o jogo do Flamengo na íntegra, tá? E como eu assisti o jogo do Flamengo contra o Fortaleza, esse jogo do Corinthians e Botafogo eu assisti a partir ali do segundo tempo. Dei uma olhadinha nos melhores momentos do primeiro tempo, principalmente as confusões que aconteceram ali, né? E aí, até para criar minha opinião, criar essa minha crítica e poder passar para vocês. Vamos lá. O primeiro gol do Corinthians teve a origem em um pênalti logo aos 9 minutos do jogo. O Gustavo Mosquito e o Benevenuto, eles se trombaram na área ali, foi um lance meio estranho. O corintiano ele caiu e o árbitro marcou o pênalti na hora ali com convicção. A emissora que transmitia o jogo com o ex-árbitro Sandro Meirahit, disse que não viu o pênalti. Eu vi e revi esse lance, eu tenho minhas dúvidas, para ser sincero, tá? Me parece que há um leve contato ali, mas é mais uma trombada, é difícil saber. Eu estou bem em cima do muro nesse lance, eu diria aqui que se eu tivesse que dar entre 100% dividir em dois ali, eu estou com 60% ali de convicção que eu não daria esse pênalti. Mas é um lance bem difícil, tá? E eu não consigo condenar o árbitro por qualquer decisão que ele tomasse nesse lance. O fato é que o Fagner bateu e pôs o Corinthians na frente do marcador. 1-0, o time paulista saiu na frente. O Corinthians, então, estava na frente do marcador, como eu disse, e eu fiquei ali só esperando o seu like. Que tal apertar o like aí? Chamei o VAR aqui e vi que por 1 centímetro você não está inscrito no canal. Resolve isso aí, inscreva-se. E não esquece de ativar o sininho. Chega disso, voltando ao jogo. O Botafogo vinha em um ataque pela esquerda com o Guilherme, tá? Vamos voltar aqui. Atacando pela esquerda com o Guilherme, que tentou cruzar a bola na área e não sei o que aconteceu na cabeça do Fagner nesse momento. Deu aquela levantada de braço, meteu a mão na bola. Esses lances que de tempo em tempo o Fagner faz. Falta. O juiz marcou, obviamente. Claro. Foi o Bruno Nazário para a cobrança. Pouco ângulo, a bola estava ali no meio da lateral da área ali. Não tinha muito o que fazer. E ele chutou direto para o gol. Enganou o Cássio e empatou o jogo. Eu tenho 2 comentários principais para fazer nesse gol. O primeiro foi além do que eu já fiz do Fagner. O Bruno Nazário vem se mostrando um muito bom jogador e é um claro destaque desse time do Botafogo. 2, o Cássio não pode tomar esse gol. Dá para ver que no lance ele fica tentando achar um ângulo para enxergar melhor a batida. E tem a vista um pouco encoberta, é verdade. Ainda assim, o goleiro de seleção brasileira não pode tomar um gol desses. Para mim, a falha do Cássio e a falha do Fagner no início da jogada são absurdas, tá? É falha clara deles e não pode acontecer. E, é claro, um ponto para o Bruno Nazário, que viu o Cássio mal posicionado e decidiu bater direto e foi muito feliz e fez o gol, tá? E aí vamos para o segundo tempo. Começou muito equilibrado, com uma chance de cada lado. Caio Alexandre furou dentro da área e perdeu uma chance clara para o Botafogo. Não pode acontecer isso, Caio Alexandre feio. E o Araujo chutou de fora da área e levou um grande perigo ali para o gol do Gatito, tá? E aí aos 18, o Jô teve uma boa chance, chutou na trave, tá? Eu acho que ali, depois dos 15 minutos... Depois desses primeiros 15 minutos que estava bem equilibrado, o Corinthians já começou a ficar levemente melhor que o Botafogo. Mas aquele melhor sem oferecer tanto risco. Controlava um pouquinho mais a partida, mas não criava tanta jogada. Até que aos 29, Juan faz boa jogada pela esquerda e toca para o meio. Calou que chega meio desequilibrado, mas consegue marcar o seu primeiro gol pelo Botafogo e o gol que garantia, até ali pelo menos, a vitória para o time carioca. Deixa eu pegar uma água aqui que está me dando uma sede. De ficar falando aqui, vai secando a boca, né? Vamos lá, aos 32, teve mais uma polêmica. Otero recebe um cruzamento sozinho, manda para a rede. Seria o empate do Corinthians se o VAR não tivesse anulado o gol por uma falta
de Jô na origem do lance. Na minha opinião, muito bem anulado. Tá? Não vejo muita discussão aí. Vou por água aqui. Aí o Corinthians começa a pressionar em busca do empate. Cria bons lances, mas também abre e deixa alguns espaços para o Botafogo. Ambos os times, na minha opinião, poderiam ter marcado antes dos 45 finais. Tanto o terceiro gol do Botafogo quanto o empate do Corinthians seria bem justo até ali. Mas gol mesmo só aconteceu aos 47. Léo Natel faz boa jogada na esquerda com o Fagner, toca para o meio e encontra o Jô, que ali o Jô ali não perdoa, ele faz e empata o jogo ali no apagar das luzes. Placar final, Corinthians 2, Botafogo 2. Foi um jogo razoável. Tá? O Corinthians já fez jogos muito piores do que esse, assim como o Botafogo. Foi um jogo legal até de assistir. Tá? É claro que a minha opinião ficou um pouco viciada porque eu vinha do jogo Flamengo e Fortaleza, que foi um jogo muito bom. Tá? Achei que esse jogo do Corinthians e Botafogo um pouquinho abaixo na técnica, mas foi muito pegado, com muita vontade. O Botafogo mostra um pouco de evolução, poderia até ter saído com uma vitória. O Corinthians mostrou mais vontade. Se não teve uma evolução tática ainda, teve mais vontade de atacar, pelo menos, do que vinha tendo nos jogos anteriores. E também não seria um absurdo se tivesse saído com uma vitória. Foi um jogo muito igual e acho que no final o empate foi justo. Com esse empate, o Corinthians ele dorme na 10ª colocação e o Botafogo sai do Z4. Sobe para 13º e ambos os times agora vão aguardar os jogos do domingo, né? Torcendo para se manter numa situação parecida. O Thiago Nunes, eu acho que tanto o Thiago Nunes quanto o time ainda estão devendo melhores apresentações e principalmente sinais de melhora. O time teve um pouco mais de vontade hoje, mas taticamente a gente não vê diferença nesse Corinthians, tá? Não foi um jogo terrível hoje, mas como eu disse, precisa melhorar, precisa mostrar uma certa evolução. O time parece estagnado. Já o Botafogo tem um elenco bem mais limitado que seu rival paulista, tá? E vem mostrando coragem em alguns jogos, até uma certa evolução, mas ele esbarra na qualidade técnica do time. Hoje, com esse time, eu não consigo ver o Botafogo brigando na parte de cima da tabela. A briga dele é para não ficar na zona de rebaixamento. Tanto no Flamengo contra a Fortaleza, quanto no Corinthians e Botafogo, eu acertei os palpites que eu dei no vídeo anterior sobre os resultados das partidas, tá? Palpitei na vitória do Flamengo e no empate nesse jogo. Vocês palpitaram no Flamengo, mas deram um palpite que seria a vitória do Botafogo. Vocês erraram no segundo. Já deixou o seu like aí no vídeo? Já aperta esse like, se não for inscrito, inscreva-se. Assim você recebe todos os conteúdos que eu pretendo publicar aqui no futuro de futebol europeu e brasileiro. E antes de eu fechar, não acabei o vídeo ainda, eu só queria deixar claro que eu falei pouco aqui, não falei ainda, na verdade, da vitória do Santos, porque eu não assisti o jogo, vou ser bem sincero, eu vi alguns lances ali depois, mas não tem como opinar sobre o jogo, né? Eu só quero dizer que é uma vitória importante para o time da Vila, que vai dormir em 7º colocado na tabela de classificação, e passa justamente o Ceará, que agora vai para o 8º, tá? Bom, gente, nesse vídeo é isso. Mais uma vez eu agradeço a visita e por ficarem comigo até o final desse vídeo. Deixo a vocês o meu mais forte abraço e até mais.